Bom dia, bom dia. Olha nós aqui de novo. Olha a gente aqui falando de um Deus que muda, que transforma. Se eu gravasse mensagens diárias com os testemunhos que eu já vi, que eu já ouvi e que eu já vivi, eu teria assim mais ou menos um ano, mais ou menos assim, de mensagens diárias. Eu acho que eu vou fazer isso, gente, vai ficar mais fácil, hein? Brincadeira. Nunca é difícil gravar mensagem diária, porque nunca sou eu que falo. E às vezes você ouve algumas mensagens diárias e nelas são repetidos histórias bíblicas, contos de parábolas que não são bíblicas, porque eu só faço aquilo que me é dito para falar. Sendo assim, a maioria das vezes você vai ouvir a mesma palavra num momento diferente da sua vida e vai perceber que ela foi necessária ser repetida. Sendo assim, o Senhor, quando Ele fala, Vanilda, fale isso, eu falo, Deus, mas de novo. Ele fala, sim, de novo. Eu falo, ok, Deus. Não é o caso de hoje. Eu não lembro de ter lido isso também. São tantas palavras que a gente fala que eu não lembro realmente. Mas eu já vou começar logo por uma história. Que essa parte eu sei que eu já falei muitas vezes. Eu não falei, foi essa segunda parte que eu direi em seguida. Que é sobre Naamã. Naamã, que foi acometido de lepra e que foi atendido por um homem de Deus. Ele preparou, quando a moça que trabalhava na casa dele preparou, ou melhor, contou para ele que ele tinha cura, que na época, eu nem sei se hoje tem cura, porque no caso de hoje, essa enfermidade é chamada de hanseníase. Naquela época, essa enfermidade ela não tinha cura. E a pessoa, quando era acometida dessa enfermidade, ela tinha que sair do arraial, ela tinha que sair do território, ela tinha que sair do meio do povo, porque era contagiosa. Sendo assim, Naamã ficou sabendo através da empregada da casa, da moça que foi levada cativa, que existia saída para aquela situação e que um profeta poderia curá-lo. O que ele fez? Ele pegou toda uma série de bens, eu vou usar essa expressão para a gente resumir, porque o tempo é curto. Ele pegou ouro, prata, ele pegou uma fortuna e foi em direção ao homem de Deus. Chegando no rei, o rei ficou desesperado, porque o rei não tinha como ajudá-lo. O rei o mandou para Eliseu e Eliseu determinou que ele mergulhasse no rio 7 vezes. Então, até aí, tudo bem. Naamã, mesmo contra a vontade, mergulhou as 7 vezes e ficou com a pele como a de um bebê no 7º mergulho. É muito bom frisar isso, que ele teve que mergulhar 7 vezes com a mesma mancha, com a mesma ferida, que não era ferida, eu acredito que era mancha mesmo, 7 vezes até que ele ficasse 100% curado. Ponto. E na hora de entregar o que ele trouxe, os presentes que ele trouxe para Eliseu, Eliseu não quis. Eliseu disse, volta com suas coisas. E ele voltou com as coisas. E aí eu leio para você. Então Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse, eis que o meu senhor impediu a esse sírio Naamã que da sua mão não se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e encontrá-lo e disse-lhe, vai tudo bem? E ele disse, tudo vai bem. Meu senhor me mandou a dizer que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhes, pois, um talento de prata e 2 mudas de vestes. Ele falou que estava indo em nome do Senhor. Olha aqui.
Eis que o meu Senhor impediu, mas tão certo como vive o Senhor, eu vou atrás dele para pegar um pouco desses presentes. E ele foi se apossar de algo que não era dele. Ele mentiu para aquele homem. E quando ele voltou para o arraial, quando ele voltou para onde Eliseu estava, Eliseu falou: onde você estava? E ele não contou a verdade. Ele foi para a tenda dele e escondeu o que ele tinha pedido a Naamã, e lá ficou escondido. Eliseu recebeu a revelação do Senhor de que ele tinha se apossado de bens de Naamã. E por causa disso, foi determinado que ele e toda a família dele ficaria com lepra. E no mesmo momento, eles ficaram brancos de tanta lepra. Eles foram totalmente contagiados, ou melhor, contaminados por aquela situação. A enfermidade que estava sobre Naamã foi toda para Geazi e a família por causa da ganância. Hoje, eu estou te orientando a vigiar sobre o que você tem buscado. Se não for seu, se não for hora de Deus, se não for para até agora, eu estou te aconselhando, aquiete o seu coração. Deixe que aconteça no tempo de Deus. A promoção vai chegar no tempo de Deus. Tudo o que é para ser seu vai ser no tempo de Deus. Se for fora do tempo de Deus, se for com mentira, se for com ego inflado, se for pela sua força e não por determinação do Senhor, o dano será sobre você e sobre as pessoas que vivem com você. Eu estou agora abençoando você com um dia de reflexão, para que você venha se atentar para os meios que você tem usado para conseguir o que você quer. É subindo em cima de alguém? É usando mentiras? É passando por cima de líderes? É sendo infiel ao seu pastor? O que você tem feito? Cuidado com o que você tem feito. Porque essa lepra pode acabar com a sua vida e ainda acabar com a vida da sua família. Com toda essa história, com esse conselho, eu abençoo você e te encontro amanhã às 7. Um grande abraço.